quando nós falamos de punibilidade, nós, na verdade, precisamos entender que quando a gente pratica o fato típico, ilícito, culpável, surge para o Estado a possibilidade de impor a essa pessoa uma sanção. A pessoa, então, praticou o crime, o fato típico, ilícito, culpável, para o Estado surge o direito de fazer valer o seu ius puniendi. A punibilidade, então, ela surge como uma consequência do delito. Na verdade, a punibilidade não afeta a existência do crime. Ela é uma consequência do delito. Por isso, a extinção da punibilidade, ela não exclui o crime. Ela apenas impede que o Estado exerça o seu direito de punir. Ok? No artigo 107 do nosso Código Penal, estão elencadas as causas que extinguem a punibilidade. Nesse rol que nós temos, não é um rol taxativo, é importantíssimo que nós saibamos que esse rol não é um rol taxativo, esse rol é meramente enumerativo. Existem outras situações extintivas da punibilidade que estão fora desse rol, mas que para que qualquer outra causa extintiva de punibilidade exista, ela deve estar necessariamente prevista em lei. Então, o fato do rol do 107 ser enumerativo não diz que outras causas extintivas de punibilidade possam existir fora da lei. Elas sempre deverão estar previstas em lei. Então, eu quero começar aqui fazendo uma leitura com vocês desse rol do artigo 107. E esse rol vai dizer o seguinte: extingue-se a punibilidade. Veja que são hipóteses em que o próprio Estado, todas essas causas extintivas da punibilidade, são hipóteses em que o próprio Estado, ele abre mão do seu direito de punir. Ele lança, ele abre aqui a possibilidade de não exercer o seu ius puniendi. É como se ele, Estado, estivesse falando para nós: eu sei que se cometeu um fato típico, ilícito, culpável, mas eu estou abrindo mão do meu direito de exercer o meu direito de punir, eu estou abrindo mão desse direito. E no artigo 107, extingue-se a punibilidade pela morte do agente, pela anistia, graça, o indulto que está dando aí tanto problema, pela retroatividade da lei que não mais considera o fato como criminoso, pela prescrição, pela decadência, pela perempção. Também se fala da renúncia ao direito de queixa, ao perdão, também é outra causa extintiva da punibilidade. A retratação é uma causa extintiva de punibilidade. O perdão judicial é uma causa extintiva de punibilidade. Então, essas são as situações previstas pelo artigo 107. Mas, como eu disse, outras existem que não estão previstas no 107, mas estão previstas em lei. E quais seriam essas outras causas extintivas de punibilidade que estão fora do artigo 107 do Código Penal? Eu gostaria que vocês anotassem. Nós temos aí as escusas absolutórias trazidas pelo artigo 181 do Código Penal, são causas extintivas de punibilidade, prevendo a isenção de pena para todos aqueles que praticam crime patrimonial, desde que presentes os requisitos do 183, né? Sem violência, sem grave ameaça, também não pode ser contra a pessoa idosa, isso também não se estende, né, ao terceiro que não preencha os requisitos da lei. Mas as escusas absolutórias do artigo 181, elas vão prever isenção de pena para crimes patrimoniais, quando eles forem praticados contra ascendente, descendente ou cônjuge na constância da sociedade conjugal. Né? Repito, desde que o crime não tenha sido praticado com violência, desde que o crime não tenha sido praticado com grave ameaça e desde que a vítima não seja idoso com idade igual ou superior a 60 anos nos termos da lei. Uma outra causa extintiva de punibilidade, nós poderíamos citar, também como escusa absolutória, é aquela trazida pelo artigo 348, no seu parágrafo 2º. Olha ali, mais uma causa extintiva da punibilidade, no 348, parágrafo 2º do Código Penal. Nela, se prevê a isenção de pena para aquele que auxiliar o ascendente, o descendente, o irmão, o cônjuge, a escapar da ação da autoridade, né,
Óbvio, não se pode exigir dessas pessoas o mesmo que se exige de um terceiro. Então, por exemplo, um pai que que esconde o seu filho, que ajuda o seu filho a escapar da ação da autoridade pública depois do filho praticar um crime. Nesse caso, a lei diz, poxa, será que o Estado diz, será que eu deveria punir o pai que praticou esse fato? Acho que não, né? Então, está ali a escusa absolutória do 348, parágrafo 2º. Temos também, como hipótese de extinção de punibilidade, a reparação feita pelo funcionário até o trânsito em julgado da sentença condenatória, quando nós estamos diante de uma hipótese do crime do artigo 312, parágrafo 2º do Código Penal, que é a hipótese do peculato culposo. Né? No peculato culposo, quando quem pratica quando um funcionário público, por culpa, por desleixo, acaba colaborando para o crime doloso de outrem, e ele repara o dano antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, está extinta a punibilidade dele. Temos também causa extintiva da punibilidade, fora do 107, lá no artigo 89, parágrafo 7º do Código Penal, quando o agente que foi beneficiado com a suspensão condicional do processo cumpre as condições impostas para essa suspensão condicional do processo, o denominado sursi processual, cumpriu as condições, está extinta a punibilidade. Existe uma outra causa extintiva de punibilidade que poucos veem, que poucos sabem, que poucos atentam para ela, que é aquela descrita lá no artigo 32 do Estatuto do Desarmamento, da Lei 10.826 de 2003. Nós temos lá que quando o agente que possui legalmente uma arma de fogo, quando ele entrega, né, essa arma de fogo, quando ele espontaneamente entrega a arma de fogo que ele possui fora das determinações legais ou regulamentares, fica extinta a punibilidade de uma eventual posse ilegal. É importantíssimo, nesse caso aqui, nós atentarmos para o fato que não é, por exemplo, bateu a polícia na casa do agente que possui uma arma ilegalmente, ele diz, não, toma aqui. Não, não é isso. É o fato dele possuir uma arma ilegalmente, ele possuir uma arma em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, e ele resolver procurar as autoridades para fazer a entrega dessa arma. Veja que essa causa extintiva de punibilidade, ela se aplicaria, muitas vezes acontece, de pessoas que vêm me perguntar, Claudinha, eu tenho lá, o meu pai tinha uma arma, mas essa arma está sem registro, meu pai morreu há algum tempo, minha mãe então não sabe o que fazer. Procure as autoridades, entregue. Ou então tente fazer a regularização dessa arma. Mas eu não tenho como regularizar, porque eu não sei como foi parar na minha... Então, entrega. Procure as autoridades e faça a entrega espontânea. Procure saber como fazer, como proceder para fazer essa entrega, e estará extinta a sua punibilidade, porque você está praticando um crime. Você, no caso, sua mãe, né, possui em casa uma arma em desacordo com determinação legal regulamentar. Essa arma não está no nome dela. Ela não tem nenhum documento dessa arma. Então, faça isso, procure as autoridades e faça a entrega da arma, que estará extinta a sua punibilidade. É isso. Então, está lá no artigo 32. É para essas hipóteses, ok? Temos também, eu poderia aqui lembrar, o pagamento do débito tributário, nos termos do artigo 83, parágrafo 4º, da Lei 9.430, de 1996, embora a lei diga que esse pagamento deva ser feito nos termos do artigo 34 da 9249, a rigor, ele é feito a qualquer tempo e poderá extinguir a punibilidade nos termos, aliás, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a esse respeito, quando o Supremo Tribunal Federal fala disso, é isso que o Supremo Tribunal Federal pensa, ok? Agora, uma outra questão também de extinção de punibilidade é a confissão espontânea e o pagamento dos débitos relacionados à Previdência Social, as contribuições previdenciárias nos termos do artigo 168, parágrafo 2º,
e artigo 337A, parágrafo 1º do Código Penal, também é causa extintiva da punibilidade. Um outro dispositivo, na verdade, não um dispositivo legal, mas uma previsão que nós temos na nossa lei, aliás, muito criticável, na minha opinião, que é da súmula 554 do Supremo Tribunal Federal. A súmula 554 do Supremo Tribunal Federal, ela fala que o pagamento do cheque emitido sem provisão de fundos, ele, antes do recebimento da denúncia, aliás, depois do recebimento da denúncia, ele não obsta ao prosseguimento da ação penal. Ora, se o pagamento do cheque feito após o recebimento da denúncia não obsta ao prosseguimento da ação penal, se fizermos uma interpretação a contrário senso, chegaremos à conclusão de que se o cheque for pago antes do recebimento da denúncia, na hipótese de cheque emitido sem provisão de fundos, junto ao sacado, se ele é pago antes do recebimento da denúncia, isso gera a extinção da punibilidade. É importantíssimo que nós saibamos que essa causa extintiva da punibilidade, ela somente se aplica à hipótese do estelionato praticado mediante emissão dolosa de cheque sem fundos, tá? Porque nós poderíamos imaginar um estelionato praticado mediante a emissão de um cheque falsificado, por exemplo. Nós não poderemos usar essa súmula 554 quando nós estivermos diante de cheque falsificado. Isso aqui somente se utiliza na hipótese de utilização de cheque sem provisão de fundos junto ao sacado. É importantíssimo. E, na verdade, essa súmula, ela deveria ter sido cancelada quando a nova parte geral do Código Penal entrou em vigor. Nova, que de nova não tem nada, que era de 1984, mas a súmula é anterior a 1984, quando nós não tínhamos ainda um instituto como o artigo 16, o arrependimento posterior, trazido pelo Código Penal, lá no artigo 16, né? Porque isso nada mais é do que esse pagamento do cheque sem fundos antes do recebimento da denúncia, nada mais é do que uma hipótese de arrependimento posterior, tá? Isso é uma hipótese de arrependimento posterior e deveria ser uma diminuição de pena. Só que o Supremo Tribunal Federal, por entender que a súmula era extremamente benéfica, resolveu não cancelar a súmula. Então, nós ficamos o seguinte: se o cara falsifica um cheque e para praticar um estelionato com cheque sem fundos, e ele, depois de cometido o crime, depois de consumado o delito, antes do recebimento da denúncia, ele quer pagar esse cheque, isso vai ser artigo 16, uma mera diminuição de pena. Mas, em se tratando de cheque sem fundos, nós teremos a extinção da punibilidade. Essa é a grande crítica que se pode fazer a essa súmula 554, ok? Uma outra questão também que vai gerar a extinção da punibilidade, isso é especial, muita gente não se toca, é a morte do cônjuge ofendido naquele crime de erro essencial e ocultação de um impedimento para a celebração de um casamento. É o crime descrito no artigo 236 do Código Penal. Esse crime do 236 do Código Penal, ele já é ação penal pública, é de ação penal privada, personalíssima. Ele já é ação penal privada personalíssima, de sorte que, falecendo o cônjuge ofendido, ninguém mais, né? Ninguém mais vai poder deflagrar ou continuar na ação penal. Então, nesse caso, nós vamos ter também uma hipótese de extinção de punibilidade. Temos também hipótese de extinção de punibilidade fora do artigo 107 no Código Penal, quando nós falamos do acordo de leniência. O acordo de leniência é trazido pela Lei 12.529 de 2011. O acordo de leniência nos termos do artigo 87, né? Cumprido o acordo de leniência, extingue-se automaticamente a punibilidade dos crimes a que se refere a lei, né? Também será causa extintiva da punibilidade, gente, o cumprimento integral das condições impostas para o acordo de não persecução penal nos termos do artigo 28A, parágrafo 13 do Código de Processo Penal.